A paz do Senhor Jesus, amém? O Senhor Deus colocou uma palavra no meu coração e eu trago para os nossos corações que se encontra no livro de Números, capítulo de número 17, e versículo de número 1, que diz assim: Disse o Senhor a Moisés: Fala aos filhos de Israel e recebe deles bordões, um pela casa de cada pai, de todos os seus príncipes, segundo a casa de seus pais, isto é, 12 bordões. Escreve o nome de cada um sobre o seu bordão. Porém, o nome de Arão escreverás sobre o bordão de Levi, porque cada cabeça da casa de seus pais terá um bordão. E os porás na tenda da congregação perante o testemunho, onde eu vos encontrarei. O bordão do homem que eu escolher, esse florescerá. Assim farei cessar de sobre mim as murmurações que os filhos de Israel proferem contra vós. Falou, pois, Moisés aos filhos de Israel, e todos os príncipes lhe deram bordões. Cada um lhe deu um, segundo as casas de seus pais. 12 bordões, e entre eles o bordão de Arão. Moisés pôs estes bordões perante o Senhor na tenda do testemunho. No dia seguinte, Moisés entrou na tenda do testemunho, e eis que o bordão de Arão, pela casa de Levi, brotara, e tendo inchado os gomos, produzira flores e dava amêndoas. Então Moisés trouxe todos os bordões de diante do Senhor a todos os filhos de Israel, e eles o viram, e tomou cada um o seu bordão. Amém? Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo de Deus por esta palavra. Quem faz cessar as murmurações é o nosso Deus. Na verdade, quem cala aos nossos adversários. É bem verdade, irmãos, que tem pessoas que não aceitam as escolhas de Deus. Tem pessoas que não aceitam aquilo que Deus escolhe. E o que eu acho lindo nas escolhas de Deus, sabe o que é? É que Deus não pede a opinião humana. É que Deus não pergunta quem aprova e quem reprova. Deus não pergunta se alguém gosta quando é a escolha dele. Ele escolhe e está escolhido. Ele determina e está determinado. Deus havia determinado que a casa de Arão seria escolhida para sacerdócio. Para o sacerdócio, ou seja, que eles seriam sacerdotes, os descendentes de Arão. Mas aquilo ali estava causando grande indignação entre o povo. A Bíblia diz que estava havendo murmurações e Deus disse, eu vou calar as murmurações. Deus me trouxe aqui para te falar que tem pessoas que não estão aceitando o que Ele tem na sua vida. Tem pessoas que não estão aceitando o que Deus escolheu. Você, que Ele escolheu sua casa, que Ele escolheu seus filhos. Mas o Senhor está dizendo, eu vou calar os murmuradores. Declare comigo, meu Deus está calando as murmurações contra mim. O meu Deus está calando as murmurações contra mim. Deus disse, Moisés, pegue 12 bordões. Cada um vai ter o nome de quem vai estar representando e cada um vai ser de uma tribo. Na tribo de Levi você vai colocar o nome de Arão. E a Bíblia diz que o Senhor disse que aquele que fosse escolhido, o bordão que fosse escolhido iria frutificar, iria florescer. E no outro dia, irmãos, o bordão que estava ali tinha brotado, tinha enchado os gomos, produzindo flores e que dava amêndoas, foi o bordão de Arão. Deus calou aqueles que estavam duvidando da escolha de Deus na vida de Arão. Tem gente que está duvidando que Deus lhe escolheu. Tem gente que está abrindo a boca para falar o que não sabe, falando da sua vida. Mas o Senhor está dizendo, não se preocupe, você não responde, sou eu que respondo por você. Foi Deus quem tomou, irmãos, a causa de Arão nas mãos. Porque quando a escolha é de Deus, é Deus que nos defende. Não foi Arão que pediu ao Senhor o sacerdócio. Não foi Arão que disse, Senhor, escolhe os meus descendentes, me escolhe para ser o sacerdote. Deus havia designado, Deus havia dito para Moisés separar Arão. Quando a escolha é de Deus, irmãos, Deus toma partido da nossa causa. Deus toma partido daquilo que estão falando de nós. Deus vê reuniões que a gente não vê. Deus vê conversações que a gente não escuta. De canto. E Deus está dizendo, eu não somente ouço as conversações com teu nome, mas também estou dizendo para você que elas vão cessar. Vão ter que respeitar Deus na tua vida. Declare comigo, chegou o tempo de Deus fazer os meus inimigos respeitarem Ele na minha vida. Chegou o tempo de Deus fazer os meus inimigos respeitarem Ele na minha vida.
Quando Deus quer mostrar, irmãos, que Ele está na nossa história, Ele mostra. Quando Deus quer mostrar que foi Ele quem nos escolheu, não há quem possa invalidar, não há quem possa revogar, não há quem possa anular, não há quem possa impedir. As escolhas de Deus, elas são melhores do que as nossas. A escolha de Deus, irmãos, é uma escolha que muitas vezes o ser humano não faria. Talvez seja uma dessas escolhas, uma escolha louca e desprezível. Talvez tem pessoas que não estão aceitando o que Deus tem contigo, como muitos não aceitaram o que Deus tinha com a casa de Arão. Mas Deus disse: eu vou calar de uma vez por todas. Eu vou mostrar que eu escolhi. Eu vou fazer frutificar, vou fazer brotar. Eu vou fazer dar gomos, eu vou fazer ter flores, eu vou fazer ter amêndoas. Araia canto, calando aqueles que estão falando aquilo que não sabem. Tem muitas pessoas que quando escutam uma afronta dizem: eu vou responder à altura. Porque muitas vezes, irmãos, o nosso sangue ferve, a nossa carne pede, porque nós somos seres humanos, para a gente responder à altura algumas afrontas. Para a gente responder à altura algumas palavras. Não, eu não vou deixar isso aqui baixo, barato, não, eu vou falar. E Deus está dizendo: você vai se calar. Ai, irmã, mas eu vou sair como boba, eu vou deixar barato, eu vou deixar por baixo o que falaram de mim. Deus está dizendo: se cale, porque você tem um advogado. Se cale, porque quando Deus mostra, irmãos, é de uma forma perfeita. A justiça do homem não é perfeita, mas a justiça de Deus é. E Deus sabe o momento certo de calar os nossos adversários. Deus sabe o momento certo de mostrar para eles que Ele nos escolheu. Estão falando que não é verdade de você? Estão dizendo que Deus não escolheu, que você está querendo ser melhor do que todo mundo, que você quer se destacar, que você que quer ser alguma coisa. Pode deixar que Deus vai mostrar. Deus vai mostrar que as escolhas dele, ninguém pode colocar o dedo. Quando ele escolhe, está escolhido. Quando ele determina, está determinado. Quando ele fala, ninguém pode desfazer. E Deus falou. Deus determinou. A casa de Arão foi escolhida para sacerdócio. Aí houve o quê? Uma confirmação. Deus está confirmando que foi ele que te escolheu. Eu não sei o que Deus vai fazer, mas Ele manda eu te dizer que o tempo de confirmações da escolha dele na sua vida é chegado. Declare comigo: o meu Deus confirma que Ele é na minha vida. O meu Deus confirma que Ele é na minha vida. Deus é Deus de confirmação na vida de pessoas que estão me ouvindo agora. Deus está calando os teus inimigos, todos tiveram que ver. Sabe por quê? O nosso Deus é um Deus que é juiz. O nosso Deus é um Deus que mostra que foi Ele quem nos escolheu. E foi Ele que mostrou que foi Ele que escolheu a casa de Arão. Estava perante o Senhor, então Deus escolheria qual bordão iria florescer. Ele escolheu de quem? Da casa de Levi, que foi o de Arão. E todos tiveram que respeitar. Versículo de número 9. Então Moisés trouxe todos os bordões de diante do Senhor. Ou seja, os bordões estavam diante de Deus. Aí Moisés pegou e trouxe a todos os filhos de Israel. E eles o viram e tomou cada um seu bordão. Disse o Senhor a Moisés: torna a pôr o bordão de Arão perante o testemunho, para que se guardem por sinal para filhos rebeldes. Assim farás acabar as murmurações contra mim, para que não morram. Você vai observar que Deus, ele não fala assim, ó, para cessar as murmurações contra Arão. Deus fala assim: para cessar as murmurações contra mim. Ou seja, quem tocou em Arão estava tocando em Deus. Aricai. Nós temos um dono. Tem gente que pensa que tá tocando em você. Tem gente que pensa que tá falando de você. Tem gente que pensa que está ali criticando, mas Deus está dizendo: eu tô tomando partido. Eu tô tomando as tuas dores, porque estão falando de mim. Porque tu és o meu filho, tu és a minha escolha. Quando Deus escolhe, tá escolhido. E ninguém pode invalidar as escolhas de Deus. Estão até querendo invalidar, né? Estão até querendo anular o que Deus tem contigo. Estão até querendo dizer que Deus não é na tua vida. Mas Deus está dizendo: eu vou mostrar. E eu vou fazer calar as murmurações contra mim. Porque estão falando de você. Mas você tem um Deus. Você tem um pai. Você tem um amigo que toma partido. Que é como se estivesse falando dele. Porque se falam do projeto de Deus. Se falam dos propósitos de Deus, se falam do que Deus tem na sua vida, estão falando do próprio Deus. Tem muita gente que se engana. Tem muita gente que pensa que pode falar o que quiser, porque está falando de você, mas você está debaixo de um propósito. Você está seguindo um direcionamento. Arão estava como sacerdote, não era porque ele achava bonito, não foi porque ele era irmão de Moisés, não era porque ele era eloquente, não, foi porque Deus o escolheu.
E todas as vezes que Deus nos escolhe para algo, ele se responsabiliza. Declare comigo, eu sirvo um Deus que se responsabiliza por aquilo que ele mesmo me entrega. Eu sirvo a um Deus que se responsabiliza por aquilo que ele mesmo me entrega. O que Deus lhe entrega, minha irmã e meu irmão, é responsabilidade dele. Ele vai cuidar, ele vai zelar. É isso mesmo. Então, se alguém falar contra você e você estiver no propósito de Deus, está falando contra Deus. Está mexendo no próprio Deus. Eu nunca vi ninguém mexer em Deus para ficar de pé. Eu nunca vi ninguém mexer no Senhor, nos propósitos dele, para continuar guerreando contra Deus e prevalecer. Eu nunca vi. Porque todos aqueles que guerreiam, que se levantam contra os projetos de Deus, perecem. Deus disse, coloque lá para eles verem, para eles olharem bem. Por quê? Para que eles não morram. Porque Deus, ele sabia, irmãos, o que o povo era capaz. Deus, ele sabia das conversas. Deus, ele vai calar pessoas porque ele já não está mais suportando ouvir algumas conversas. É porque tem um tempo pra tudo, né, irmãos? Às vezes Deus vai dando asa, vai dando corda à pessoa. A pessoa vai lá, fala. Mas chega um tempo que Deus não suporta mais e Deus descala. Chega um tempo que Deus não suporta mais e Deus dispara. Chega um tempo que Deus não suporta mais e ele deschega. E é isso que ele está dizendo através dessa palavra. O meu basta, o meu chega, o meu cala está chegando para os teus adversários. Deus está lhe defendendo. Versículo de número 11. E Moisés fez assim, como lhe ordenara o Senhor, assim fez. Então falaram os filhos de Israel a Moisés, dizendo, eis que expiramos, perecemos todos. Você vai observar aqui, irmãos, que o povo, eles finalmente percebem que Deus tinha um propósito, uma casa de arame, que eles haviam pecado contra Deus. E que o pecado deles estava sendo diante de Deus. Porque aqui Deus estava confirmando o sacerdócio de Arão. Mostrando o quê? Que os homens que estavam se levantando contra o propósito de Deus na vida de Arão, ou seja, contra o sacerdócio, estava se levantando contra o próprio Deus. Você tem um dono. Você tem um dono. Esse projeto aí tem um dono. A sua família tem um dono. E vai ter gente que vai ficar com medo. Vai ter gente que vai dizer, Deus me livre de tocar nela. Deixa ela lá. Deixa ele lá, não quero nem saber da vida dele, deixa lá. Por quê? Porque Deus defende, irmãos. Porque Deus mostra. Porque Deus cala. Declare comigo, o meu Deus sabe calar os meus adversários e não vai tardar, não. O meu Deus sabe calar os meus adversários e não vai tardar, não. Deus sabe silenciar os nossos adversários. Deus sabe o momento certo de paralisar cada um deles que tem se levantado contra nós. Toda prova tem um começo, tem um meio e tem um final. E tá chegando o final desta prova. Desta prova de línguas ferinas está falando de você, desta prova de gente estar com fofoca com teu nome, de estar com teu nome na boca, desrespeitando o que Deus tem na tua vida, desrespeitando você, desrespeitando o teu ministério, desrespeitando o chamado de Deus na tua história. Vão ter que respeitar você, vão ter que respeitar como homem, como mulher de Deus. Deus sabia que ele tinha que colocar ali o povo para respeitar o sacerdócio que estava sobre a vida de Arão, e Deus está dizendo, eu sei muito bem como eu vou botar algumas pessoas para me respeitar na tua vida, porque eu sou Deus que te escolhi. E mesmo que pessoas não queiram, elas vão ter que respeitar você. Porque você carrega algo que não é seu, mas é de Deus. Arão carregava o sacerdócio. Aquilo ali não pertencia a ele. Não era ele que queria carregar. Não foi você que pediu para Deus alguns sonhos. Não foi você que pediu para Deus algumas posições. Não foi você que pediu para Deus para estar onde você está. Deus lhe colocou, você está por obediência. Eu estou conversando com várias pessoas, não é com só não. Que está onde está fazendo porque Deus mandou. Porque por você tinha desistido. Por você tinha parado. Porque é tanta perseguição. É tanta luta. É tanta gente se levantando contra os projetos de Deus na sua vida. Que se você pudesse, você nem tava mais com esse projeto. Você diz, Deus, eu ainda tô por obediência. Eu ainda tô porque eu não quero pagar preço. Eu ainda tô porque eu sei que se eu desistir, o Senhor vai cobrar de mim. Mas se o Senhor, aleluia, pudesse revogar, eu não queria mais. Tem gente aqui que queria abrir mão do projeto de Deus. Tem gente aqui que a perseguição tá tão séria que se você pudesse, você mais nem falava nisso. Mas Deus está dizendo para você, o Senhor está dizendo para você, que você não vai desistir do que Ele tem na sua vida, porque Ele vai parar quem estava tentando lhe parar. Ele vai parar quem estava lhe perseguindo. Porque tem gente aqui que tá cansado de perseguição. Tem gente aqui que tá cansado de conversação, de palavras contrárias, de gente tentando invalidar o que Deus tem na tua vida, de gente dizendo que você não é de Deus. De gente dizendo que você quer se aparecer, porque é terrível, irmãos, quando nós estamos no propósito de Deus e as pessoas ficam apontando e dizendo que não é Deus.
E as pessoas ficam apontando, dizendo que você quer ser melhor, quando não é você que quer, quando não é sobre você, mas é sobre Deus que designou. É sobre o Deus que ordenou e você está debaixo de obediência. Eu estou conversando com pessoas que estão debaixo de obediência. Você está obedecendo a ordem de Deus. Quando Arão aceitou o sacerdócio, ele estava obedecendo a ordem designada por Deus, porque foi Deus que ordenou que ele seria sacerdote. Foi Deus quem escolheu a descendência de Arão. Quando Deus escolhe, está escolhido. Se Deus escolheu sua casa, está escolhido. Se Deus escolheu sua família, sua vida, seu ministério, você está escolhido. Declare comigo: Deus me escolheu e ninguém tem nada a ver com isso. Deus me escolheu e ninguém tem nada a ver com isso. E se alguém tentar, aleluia, impedir os planos de Deus na tua vida, se alguém tentar invalidar a palavra de Deus, o projeto que Deus tem na tua história, Deus vai lá e marca encontro como ele marcou encontro com o povo aqui. Isso é suas murmurações, porque Deus sabe calar, Deus sabe onde toca. O povo se amedrontou quando viram que Deus estava com Arão. Vai ter gente que vai temer, mas vai ter que respeitar que Deus é na tua vida. Mas vai ter que respeitar que Deus é contigo. Mas vai ter que respeitar que foi Deus que te escolheu. Declare comigo: os meus inimigos vão ter que respeitar Deus na minha história. Os meus inimigos vão ter que respeitar Deus na minha história. Deus sabe o momento certo de calar os murmuradores. E Ele manda eu te dizer que chegou este tempo. O tempo que Deus vai calar aqueles que estão murmurando contra você. Amém? Vamos orar em nome de Jesus, irmãos. Vamos agradecer ao Senhor Deus por esta palavra. Coloque seu pedido de oração aqui nos comentários, que nós vamos estar orando por sua vida. E você que quer aceitar Jesus ou se reconciliar com Jesus, também coloque aqui nos comentários que nós vamos estar orando por você. Amém? Vamos orar? Maravilhoso Deus, soberano eterno Pai, aqui estamos, meu Deus, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, para te agradecer, meu Senhor, por esta palavra. Deus, obrigado, Senhor. Obrigada, Pai, por responder aos nossos adversários, porque tem momentos, Pai, que a gente muitas vezes quer falar, quer responder, mas não é isso que o Senhor nos ordena a fazer, Pai. O que o Senhor está nos ordenando a fazer é nos calarmos, Senhor. Assim como Arão deixou o Senhor responder, porque o Senhor respondeu por ele, Pai. Que possamos também deixar o Senhor responder, porque o Senhor é o Deus que responde. O Senhor é o Deus que fala. O Senhor é Deus que mostra, Pai, que nós temos um Deus na nossa vida. Um Deus que não nos deixa. Um Deus que não nos desampara. Um Deus que traz resposta, meu Pai, calando os nossos adversários, calando aqueles, meu Deus amado, que se levantam contra os teus projetos, calando aqueles que se levantam contra os teus propósitos, os teus desígnios. O Senhor tinha um propósito na casa de Arão e não ia ter murmuradores que pudessem invalidar, assim como o Senhor tem propósito na nossa casa, na nossa família, e ninguém, Pai, poderá invalidar, impedir. O Senhor conhece as reuniões, o Senhor conhece as conversações com o nosso nome. Eu creio, Pai, que o Senhor está parando. Eu creio que agora, em nome de Jesus, o Senhor está marcando encontro com aqueles, Pai, que estão se opondo, que estão se levantando contra os projetos do Senhor na nossa vida, porque os projetos do Senhor, Pai, não tem murmuração que possa invalidar, não tem cara feia, não tem pessoas, Pai amado, que não gostem, que possam revogar o que o Senhor já determinou para nós. O Senhor é Deus que paralisa os nossos inimigos, assim como o Senhor paralisou aqueles que estavam se levantando contra Arão. Eles perderam as forças porque o Senhor confirmou que estava com Arão. Então, meu Deus amado, confirma que o Senhor está conosco, para que os nossos adversários percam as forças, para que eles não tenham mais, em nome de Jesus, Pai, forças de falar contra nós, de se levantar contra nós, Pai, porque o Senhor é Deus que para as línguas murmuradoras, as línguas ferinas contra a nossa vida. Senhor, eu te peço que, em nome de Jesus, o Senhor tome aqueles que estão enfermos, Pai. Se porventura, meu Deus amado, tem alguém que precisa de uma cura, tomando alto da cabeça a planta dos pés, Pai, cura, meu Deus amado, todas as áreas da vida desta pessoa, meu Pai. Que o Senhor possa curar os órgãos internos e externos. Coloca a mão no teu coração. Se você não pode colocar a mão na enfermidade, mas se você pode, coloca a mão onde está a enfermidade agora e determine a cura e diga que o Senhor está lhe curando, porque o médico dos médicos, o Senhor dos senhores, o Rei dos reis, Ele está neste lugar. Jeová Rafá é o Deus que cura. Eu creio, meu Deus amado, em um Deus que opera sem deixar sinal. E o Senhor, meu Pai, é um Deus que pode todas as coisas. Então vai operando, vai fazendo o milagre acontecer, vai dando testemunho para o teu povo contar. Vai, meu Deus amado, curando fisicamente, emocionalmente, espiritualmente, mentalmente, em todas as áreas, meu Pai. Vai curando agora em nome de Jesus. Pai, eu te peço que o Senhor tome aqueles que estão te aceitando, aqueles que estão se reconciliando contigo, meu Senhor. Escreve o nome deles no livro da vida. Perdoe as falhas e os pecados, lance nas profundezas do mar. Espírito
Espírito Santo vai dando direção. A vida, a história, onde deve congregar, porque são teus, Jesus. São ovelhas do teu pasto. Obrigada, Senhor, por cada alma que tem se rendido a ti. Vai dando uma novidade de vida para eles, uma nova história. Que eles entendam que as coisas velhas se passaram e que tudo se fez novo. Senhor, toma cada pedido de oração aqui nos comentários, que o Senhor venha curar, libertar, restaurar, restituir, trazer assinatura, causa ganha na justiça, aprovação para aqueles que precisam ser aprovados e que o teu nome, Jesus, seja glorificado, Senhor. Senhor, eu te peço que o Senhor testifique, que o Senhor mostre, que o Senhor confirme, que o Senhor está nas nossas vidas, como o Senhor mostrou que o Senhor estava com Arão. Cala os nossos adversários, em nome de Jesus, meu Deus, que eu te peço. E eu te agradeço crendo na nossa vitória. Amém. Deus diz para você que assim como ele mostrou para todos aqueles que estavam murmurando contra Arão, que ele estava com ele, ou seja, que Deus estava com ele e que o sacerdócio foi escolha de Deus, Deus também vai mostrar que você é um escolhido, que você é uma escolhida por Deus. E o Senhor vai calar os teus adversários, todos aqueles que estão se opondo, que estão se levantando contra você, vão ter que reconhecer, como todos reconheceram, que Deus estava com Arão e que foi ele quem escolheu a casa de Arão para o sacerdócio. Deus vai fazer os teus adversários reconhecerem que ele te escolheu e que ele é na sua vida. Que Deus te abençoe. Se você crê e recebe esta palavra em nome de Jesus, declare amém.